Se você busca em ter seu próprio negócio e empreender no segmento que mais cresce no Brasil e lucrar até R$ 12.000 por mês, você precisa conhecer a Micromarket. Prazer, meu nome é Daniel, sócio fundador da Micro, e a gente é uma franquia de mercados autônomos. Esses mercados que funcionam com condomínios residenciais, empresas, hotéis, shopping e muito mais. A partir de R$ 60.000, você monta a sua unidade, fatura 24 horas por dia, 7 dias por semana, em horários flexíveis, sem a necessidade de ter funcionários. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas só no Brasil já existem mais de 10 mil unidades de mercados autônomos em funcionamento. Na Micromarket, você tem o retorno do seu investimento a partir de 6 meses e uma rentabilidade de 20% a 30% ao mês. É uma grande revolução que vem acontecendo no varejo brasileiro, onde cada vez mais o consumidor busca conveniência, praticidade e segurança no seu dia a dia. Então, se você ficou interessado, entre em contato com o nosso time comercial, que a gente vai te dar todo o suporte e te mostrar como é fácil empreender com a Micromarket. Eu espero vocês. Forte abraço. Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! É um prazer estar com você por aqui em mais um Acorda Vascaíno. E eu preciso deixar um recado aqui para você. Aqui a gente fala de Vasco, mas também traz novidades e novidades grandes. A 7K.Bet entrou em campo com o canal para elevar o nível da diversão e da confiança. Quer vantagem? Tem muitas. Super odds, saques instantâneos, cashback de até 25%, jogos variados e suporte 24 horas. É tudo transparente, regulamentado e seguro, do jeito que o vascaíno merece. Mas fica atento, só para maiores de 18 anos e sempre com aquela responsabilidade. Quer conhecer? Aponte o celular para o QR Code que está aí na tela e descubra o mundo da 7K.Bet. Olha, meus amigos, falando em 18 anos, hoje o tema desse Acorda é a participação do Vasco na Copinha até agora. Eu, particularmente, gosto muito de falar sobre a base. É algo que me fascina. Talvez por, em algum momento na minha vida, eu ter tentado ser um jogador de futebol profissional, não consegui, fiquei pelo caminho na base, tive esse discernimento e quando chegou ali com 15, 16 anos, fui ver outra possibilidade para minha vida. Talvez por ter feito um trabalho social e ter conseguido aí ser um treinador de base, em escolinha, né? Nível de escolinha. Mesmo assim, consegui aí títulos aqui na minha cidade, disputando o campeonato citadino, tricampeão. Peguei uma geração aí com 11 anos e fui com eles até aos 15 anos. Muitos jogadores desses acabaram até se tornando jogador de futebol profissional. Enfim, eu gosto muito de falar de futebol de base. E o futebol de base, ele acaba fascinando porque às vezes aquele cara que na base arrebenta, destrói, ele não chega nem a ser jogador profissional. E aquele outro jogador que na base era comum, ele consegue chegar num nível muito superior. Inclusive, sempre tem aquela brincadeira, né? Que o jogador de alto nível sempre teve um jogador que jogou mais bola que ele. Tem a história do Pelé, que o irmão do Pelé jogava mais bola que o Pelé. Tem a história do Zico, que o irmão do Zico jogava mais bola que o Zico. E assim a gente ouve sempre essas histórias. Mas falar sobre o futebol de base, e mais precisamente do Vasco, eu poderia começar agora esse Acorda Vascaíno, passar por um Almoça Vascaíno e terminar com um Boa Noite Vascaíno. Porque tem muita coisa para falar da base do Vasco. Eu vou tentar resumir e ser sucinto aqui. Fazendo uma retrospectiva, talvez o Vasco... talvez não. O Vasco está entre os 5 clubes no Brasil que mais revelou jogadores de alto nível. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, trazendo um recorte mais próximo aqui, o Vasco teve na sua base, ultimamente, 2 grandes treinadores de sub-20. O William Batista, com um aproveitamento absurdo, chegou a ser treinador de futebol profissional do Vasco por 2 ou 3 jogos, depois foi para o América Mineiro, foi vice-campeão mineiro do ano passado, desceu um degrau na sua carreira agora, e é o técnico aí do sub-20 do Corinthians, né?
Para a saída do William Batista, eu particularmente fiquei muito chateado. Eu achava que o William Batista deveria ficar no Vasco um bom tempo pela qualidade dele, o bruxo. O Vasco trouxe o Rafael Paiva, que daí, como eu sempre brinco aqui com o Tite tem uma expressão que é o jogador de qualidade comprovada. E eu vejo no Rafael Paiva um treinador de qualidade comprovada. Tanto é verdade que saiu da base para comandar o profissional do Vasco e conseguiu números expressivos na reta final aí do ano retrasado. E o Vasco, que tem aí no seu sub-20 uma equipe, uma geração aí que dos últimos 9 campeonatos chegou em 8 finais, chegou nas últimas 3 finais de campeonato carioca, ganhou 2, perdeu a última aí. Só que no meio do caminho chegou o Kuropos. E o Kuropos meio que deu uma furada de fila. Talvez pela pouca idade, muita gente leva a condição do Kuropos ser o treinador do Sub-20 do Vasco porque é amigo e trabalhou com o Felipe em outras equipes. Eu tenho uma opinião um pouco diferente disso. Eu tô andando se ele é amigo do Felipe ou se ele não é amigo do Felipe. Eu até acho que dentro de uma organização, se você consegue trazer amigos competentes para trabalhar ao seu lado, eu não vejo problema nenhum. E eu não estou dizendo com isso que o Kuropos é competente ou incompetente. Eu estou dizendo que existe essa fala na boca da maioria do torcedor vascaíno. Só que o Kuropos, desde que assumiu o Vasco, ele até tem um rendimento ok, mas a equipe em nenhum momento conseguiu jogar bola. Por exemplo, o Cássio no 17 conseguiu fazer a equipe jogar muito mais bola do que o Kuropos. Muita gente não tem compromisso com o desempenho, tem mais o compromisso com o resultado. A base, eu acho que o compromisso com o desempenho precisa estar bem alinhado, porque só resultado não quer dizer muita coisa. Até voltando um pouco, tem aquela história da geração 84 do Vasco, que é a geração do Igor, do Moraes, do Claudemir, que ficou mais de uma centena de jogos invicto na base e nenhum deles acabou vingando para o futebol como um jogador assim da primeira, altíssima prateleira. Então não é só resultado, às vezes você precisa ter desempenho, jogador que consegue desempenhar bem. E essa equipe específica do Vasco, que ontem acabou perdendo por 3-1 para uma equipe do estado de Goiás, o Guanabara City, ela tem do meio para frente vários jogadores que já foram na seleção brasileira, tem o seu goleiro também, com certo destaque, mas como equipe, como conjunto, não vem performando bem. E eu acho que o grande problema nessa história toda é você não conseguir observar no modelo do Kuropos o modelo que o Felipe gosta, que é o diretor técnico do Vasco, e o modelo que o Diniz gosta, que é o treinador do profissional do Vasco. E somado a tudo isso, com atuações individuais muito ruins. Ontem mesmo teve jogadores do Vasco muito abaixo. O goleiro Felipe Gabriel, que tem uma grande projeção, né? Bom goleiro, selecionável, já foi seleção brasileira sub-15, sub-17, não vem tendo boas atuações no sub-20. Ontem, mais uma vez, não foi legal. A dupla de zaga, o Anisson e o Bruno André, não foi legal. O Anisson ontem errou muito. Foi importante no primeiro gol do Vasco até, mas depois com decisões equivocadas. Os dois laterais esquerdos, o Alisson e o Avelar, que entrou depois, também não foram bem. A dupla de volantes. Aliás, há quanto tempo o Vasco não consegue mais na base ter volante, né? Veio de uma fornalha muito boa, com Bruno Gomes, com Andrei Santos, com Caio Lopes, com Marlon Gomes, com Douglas Luiz um pouco mais atrás, mas agora também não consegue mais ter esses volantes tão bons assim, tecnicamente, que conseguem competir num bom nível. E eu acho que o grande desafio de quem comanda o Vasco agora é ter esse discernimento de entender o quanto é culpa do trabalho do Kuropos para esse time não estar rendendo, e quanto é falta de qualidade técnica de alguns jogadores em determinadas posições. O Vasco tem mais um jogo, depois de amanhã já tem mais um confronto aí, vencendo, classifica na Copa São Paulo, né?
Só que não tá legal. E o pior de tudo é que o Vasco tá lá com o que tem de melhor. Talvez o Medina poderia estar lá também na Copa São Paulo Futebol Júnior, ficou no Rio de Janeiro, porque o processo era para ser o contrário. Era para a equipe começar arrebentando na Copa São Paulo Futebol Júnior e depois o profissional chamar esses jogadores para a estreia no estadual. Até porque só com o que a gente tem de jogadores que se apresentaram dia 2, não dá para formar uma equipe estadual. Só que eu vejo que essas atuações do Vasco na Copa São Paulo podem até tirar a confiança dos jogadores. Agora cabe ao diretor técnico, a quem comanda a base, a quem comanda o profissional, ao Diniz, ter essa leitura de como arrumar isso aí. Porque se o Vasco não classifica, aí já volta na sexta-feira, ok. Mas daí, como é que fica esses jogadores? Será que está na hora de interromper o trabalho do Kuropos e botar alguém mais alinhado com o Diniz? Ou está na hora de encostar no Kuropos e pedir para ele rever os seus conceitos? E tem algo que me incomoda muito em técnico de sub-20, e isso não é o Vasco. Isso é o Brasil. Porque, para quem não sabe, criou-se a possibilidade de você fazer a multa do jogador atrelada ao salário que o jogador recebe. E eu não tenho dúvida nenhuma que alguns jogadores desse sub-20 do Vasco recebem mais que o Kuropos, tá? Esse é um ponto. E eu não sei até onde um técnico tão jovem consegue ter poder de persuasão em cima de jogadores tão novos que já recebem tão bem. Isso é uma outra leitura que quem está nos clubes precisa ser feito. Então, o futebol, eu sempre falo assim, as pessoas acham que futebol é fácil. Futebol não é fácil. Futebol é muito difícil. Futebol passa longe de ser uma ciência exata. E cabe às pessoas que comandam ter o discernimento de resolver todas essas questões. Um cara igual o Cássio, que é o técnico do Sub-17, já é diferente. Jogou em alto nível, foi campeão com a camisa do Vasco, jogou em alto nível no futebol brasileiro. Esses jogadores já começam a olhar ele um pouquinho diferente. Talvez o Kuropos, pela pouca idade, é menino ainda, 30, 31 anos, já não consiga ter essa persuasão perante o elenco. Então, galera, esse é o meu tema do Acorda de hoje. O quanto é complexo analisar a base. E você que está aí do outro lado pode achar que ninguém presta e tem que mandar todo mundo embora e o treinador não presta e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Eu não vejo assim. Eu vejo que tem meninos de qualidade, mas que estão devendo. Que não é só o trabalho do treinador, não. Existem muitos erros individuais que precisam ser melhorados e eu espero que quem esteja lá dentro do Vasco possa ter esse entendimento. Beleza, torcedor? Daqui a pouco chega o Emerson Rocha com o BDG. Senta o dedão no like, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu comentário aí embaixo que eu leio absolutamente todos. E eu volto hoje às 17h45, eu e meu parceiro Sérgio Quinte, em mais um Tabela. Abraço e até daqui a pouco. Valeu, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!